Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Emerick, nós estamos tratando aqui de endereçamento IP. Essa é a continuação do primeiro vídeo de endereçamento IP. E a gente viu que basicamente o endereço IP é um endereço lógico que se organiza em 32 bits, que é hierárquico, ele tem como se fosse nome e sobrenome, prefixo e sufixo. O prefixo identifica o conjunto de hosts numa determinada rede e o sufixo identifica o alvo, o dispositivo único, ok? E também a gente viu os tipos de endereçamento. Aqui a gente vai se referir principalmente ao endereçamento unicast, ok? Bom, dando sequência, a primeira forma de organização do grande bloco que vai de 0.0.0.0 até o 255.255.255.255 foi uma forma não muito inteligente, porque, como a gente sabe, a internet começou para fins militares e depois ela passou para a academia. Então, não se imaginava naquela época, na década de 70 ali, que a gente ia ter essa grande quantidade de dispositivos. Naquela época, a mentalidade comum acreditava que tinha empresas que acreditavam que um único grande computador poderia atender toda a humanidade. Outras concepções acreditavam que cada empresa teria um único computador. Então, você pensar um plano de endereçamento com 32 bits, né, é muita coisa. Porém, o que aconteceu na evolução foi o contrário. Os computadores pessoais surgiram, né, e o espaço de endereçamento se tornou pequeno, né? Que para aquele pensamento da época dos mainframes era uma coisa infinita, se tornou uma coisa inócua e que vem, né, acabou recentemente foi um dos principais problemas do IPv4, mas apesar de tudo, o IPv4 ainda vai conviver com a gente por muito tempo, né? E qual foi essa primeira estratégia? Bom, a primeira estratégia foi organizar os blocos para simplificar o roteamento em prefixos fixos. Então, o modelo Classful, ele tem prefixos... É esquisito falar isso, né? Prefixos fixos. Ou seja, imutáveis. Quais são os prefixos, né? Então, o prefixo é a parte azul aqui e o sufixo é a parte, vamos dizer, preta. Então, qual foi a ideia? Imagine que a gente tem aquele plano de endereçamento grandão lá, de 0000 até 255.255.255. Eu vou botar ele aqui. E aí a gente sabe que, na verdade, isso aqui é um conjunto de 32 bits ou 4 octetos, beleza? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Qual que foi a ideia? Bom, uma boa estratégia de divisão de endereços IPs, de números binários, é dividir na metade. Então eles dividiram o grande espaço na metade. Então vamos dividir aqui na metade. E aí, considerando da esquerda para a direita, eu posso falar que esses da esquerda aqui são os endereços cujo primeiro endereço, aquele mais da esquerda, né, o endereço mais daqui da ponta, ele é 0. E esses aqui são os endereços que começam com 1. Com isso eu dividi o bloco exatamente na metade. A primeira metade eles deram o nome de classe A. Ok? Classe A é o conjunto de endereços que começam com 0 e tem prefixo /8. Então a classe A está associada ao prefixo /8. Barra a gente dá a ideia do /n, né? O que é o prefixo da rede. Então uma rede é dada pelo endereço e o prefixo que está sendo utilizado ali. O classe A ele começa com 0 e é o classe 8, o /8. Aí sobrou a segunda metade, certo? Os que começam com 1. E eles dividiram no meio. Essa divisão no meio dividiu os blocos em classe B e classe em classe C. Opa, peraí. Em classe B, classe A e classe B. E esse B começava com 0. E continuava aqui depois. E o restante ia começar com 0 e 1, né? E ia continuar. E aí depois, essa metade foi dividida de novo no meio. E aí, essa parte aqui se chamou de classe C. E o restante ainda foi dividido em classe D e classe E.
Então, a classe C foi aquela 1, a primeira parte é 0. E a classe D e a classe E, os 3 primeiros bits 1. Essas duas classes D e E ficaram utilizadas para fins específicos. A classe E reservado e a classe D para endereços do tipo multicache, para conjuntos. Ok? E, basicamente, o modelo Classiful ele tem a subdivisão unicast, né, para 3 grandes tipos. De classe A, as grandes redes, classe B, as redes médias e classe C, as redes pequenas. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui uma rede classe com prefixo /8, significa que eu posso ter 2 elevado a 8 redes, né? Ou seja, eu tenho 256 redes, né? Deixa eu só conferir essa potência de 2 aqui. 2 elevado a 8, né? 256 redes. Então, neste primeiro conjunto, eu tenho 256 redes, por exemplo, seriam 256 famílias. Não, seriam 256 grupos. Grupos que cabem quantos dispositivos? Bom, se eu usei 8 para a rede, vai sobrar 32 menos 8, vai dar 24, né? 32 menos 8, 24. 2 elevado a 24 daria aqui, vamos dizer, 16 milhões. Então, a rede classe A, ela permite conectar 16 milhões de dispositivos. Agora, imagina você pegar uma classe A e atribuir para uma rede que não tem 16 milhões de dispositivos. Você simplesmente desperdiçou uma quantidade muito grande de endereços. Por quê? A identificação ela é única, certo? Então, a solução era, bom, se você não tem uma rede na escala de 16 milhões, você pode usar uma rede classe B. A rede classe B, ela tinha por característica, né, começar com 0, certo? Aqui 0. E ela é, por característica, a classe B, o prefixo dela é /16, ou seja, ela usa os 2 octetos pro prefixo e os 2 últimos para o sufixo, para o endereço individual. Neste caso, a gente tem, no caso, 2 elevado a 16 possibilidades de rede, né? Mas o que interessa aqui é que a gente tem quantos dispositivos possíveis nessa rede? 2 elevado a 16. Isso, se não me engano, dá 65 mil e pouco, né? Vamos botar uma calculadorazinha aqui de novo. 2 elevado a 16 dá 65 mil dispositivos. Então, ó, a classe B, eu passo a ter já uma referência de na ordem de 1000, né? 65 mil dispositivos. E na classe C, eu começara com 0, tá vendo? 0 aqui, ó. A classe C começa com 0 e ela vai até... e ela tem por característica ser um classe C. Ela usa 24 bits para identificar a rede. Então, em cada rede classe C, eu posso ter 256 endereços. Ok? Por limitar o bit de começo, a gente limitou os bytes, né? Então, a classe A, ela começa de 0.0.0.0 até 127.0.0.0. A classe B, porque a gente travou aqui, ela começa de 128.0.0.0 até 191.0.0.0. Ok? E a classe C começa de 192, vai até 223, o primeiro octeto. Justamente por causa dessa trava dos bits aqui, por essa segmentação sempre na metade. Este modelo de classe fixa foi utilizado para facilitar o roteamento. Então era um roteamento baseado em classes. O roteador não olhava a máscara, ele simplesmente pegava o endereço e com isso ele sabia, né, se eu tenho o endereço, o próprio endereço já vai pertencer ao conjunto. Ou seja, se o endereço IP começa com 193, eu já sei que ele é um classe C. Isso, para facilitar o roteamento, fez com que a divisão de blocos fosse extremamente ineficiente.
por uma estratégia de roteamento, né? Se eu pegar o primeiro, a ideia era simples, se eu pegar o primeiro octeto, eu já sei qual é a classe, se eu já sei qual é a classe, eu posso já mapear o endereço, eu vou ter menos utilização da minha memória, enfim. Isso serviu para melhorar a eficiência de roteamento, de alguma forma. Só que, como a internet ganhou escala global, né, comercial, esse modelo se tornou inviável e o firmware dos roteadores precisou ser atualizado para um roteamento sem essas classes fixas, onde o roteador agora não olhava só o prefixo para identificar a rede, para identificar o grupo, né? Ele utilizava o prefixo com a máscara. E esse modelo onde o roteador usa uma máscara que pode ser qualquer número é um modelo conhecido como Classless Interdomain Router, CIDR, certo? E ele usa uma técnica chamada Variable Length Subnet Masking. Então são palavrinhas assim que podem confundir, mas que vêm dessa ideia. No módulo Classful, por uma otimização em tese de roteamento, né, para utilizar menos memória dos roteadores, optou-se por uma divisão fixa, só que isso acarretou numa divisão de endereços muito ineficiente para a internet comercial. E aí mudou-se para o modelo Classless, que é o que a gente usa hoje. E o que ficou do modelo Classful? Ficou o termo, né? Então isso aqui ficou, ó. Então hoje, quando você escutar alguém falando, eu preciso do endereço classe C, não é que é um modelo Classful, é que ele está se referindo à máscara /24. Então o classe B é a máscara 16 e o classe C é a máscara /8. Isso que ficou do modelo Classful para a gente hoje. No modelo CIDR, no modelo Classless, a ideia foi usar um prefixo customizável. Então, a rede era organizada assim, ó, byte.byte.byte.byte barra o prefixo. E esse prefixo N poderia ser qualquer número entre 0 e 32, obviamente. E esse prefixo, né, esse cara aqui identificava quantos bits da esquerda para a direita, o prefixo, né, são utilizados para identificar o grupo, o bloco, a rede. Então, se eu tenho aqui um prefixo, por exemplo, /24, significa que eu vou usar 8 mais 8 mais 8. Eu vou usar esse conjunto aqui se eu fosse botar um /24, por exemplo. Né? Mas eu posso usar 23, 22, 21, 20, 19. Dependendo do tamanho de dispositivos na minha rede, eu posso adaptar esse prefixo e aí ter um roteamento agora mais específico, né? Rotear para redes menores. E nessa característica, a identificação da rede passou a ser o primeiro endereço. Então, como que o roteador identificava o conjunto rede? Pelo primeiro endereço daquela rede. E como eu identifico o primeiro endereço? É só você olhar o sufixo da rede, onde todos os bits são 0. Então, o primeiro endereço, ele é o endereço no qual todos os bits do sufixo são 0. Ok? Isso identifica o conjunto para o roteador identificar aquela rede. E, ao mesmo tempo, a gente ganhou a possibilidade de endereçar o conjunto. Ou seja, se eu quiser mandar um pacote para todos os equipamentos de um determinado conjunto, eu tenho que mandar um broadcast. O broadcast, ele tem uma representação na rede onde o sufixo é tudo, aqui é tudo 0, e aqui é o tudo 1. Neste caso, quando o sufixo for tudo 1, eu vou ter o endereço de broadcast. Então, por exemplo, se eu tenho essa rede aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo aqui mais simples. 208.20.0/24. Significa que esse aqui é o meu prefixo, esse aqui é o meu sufixo. Ó, o sufixo está todo 0? Está todo 0. Logo, esse aqui é o endereço da rede. Bom, se o sufixo
que é essa parte aqui, né? Barra 24, tiver tudo 1, o que eu vou ter? 200.8.20.81 vai dar 255. Esse aqui é o endereço do broadcast da rede. O que é o broadcast da rede? É o endereço onde as máquinas aceitam um pacote pertencente ao conjunto. É como se eu falasse, todas as pessoas da mesma família. Qual a família? É o primeiro endereço. Qual que é o endereço? Que é o endereço de todo mundo, para o conjunto, é o broadcast. Ok? Então, o roteador, então, usando da ideia do prefixo e da máscara, ele identifica em qual porta de saída vai estar, ele vai ter que mandar aquele pacote, beleza? Por fim, a gente precisa só entender o que é uma subrede. Uma subrede, ela é basicamente como a gente viu no começo, ela é uma subparte da superrede. E como é que isso foi feito no modelo VLSM? Pegando uma rede, então, por exemplo, uma empresa vai atribuir um bloco para uma outra empresa cliente. Então, ela vai definir o prefixo e o sufixo. Isso vai dar uma rede, uma superrede. Se essa empresa, por exemplo, tem setores e ela quer segmentar esses setores para eles não compartilharem o mesmo endereço, para eu poder representar conjuntos de redes separadas e assim poder aplicar políticas, por exemplo, de segurança separada, critérios de acesso diferenciados, enfim. Como é que eu identifico na rede um IP que é, por exemplo, do setor de vendas, outro que é do setor de operação? Bom, a ideia da subrede é pegar partes dos bits do sufixo emprestado, certo? E com isso, você conseguir subdividir a rede. Então vamos ver esse exemplo aqui rapidamente para a gente encerrar. Bom, eu tenho nesse exemplo aqui 256 endereços para essa rede aqui. Qual que é a rede? Bom, a rede, vamos supor lá que a gente criou nossa empresa, foi lá e contratou com o nosso provedor um serviço e ele delegou para a gente esse IP para a gente utilizar na nossa instituição, aqui na nossa empresa. Então o endereço é 14.24.74.0/24. Significa que eu tenho 8 mais 8 mais 8 identificando a rede e eu tenho 8 para o sufixo, que seria o meu conjunto. Então minha empresa poderia ter até 254 dispositivos, porque a rede e o broadcast não conta para o dispositivo, né? São IPs travados. O primeiro e o último está travado. Então, nessa empresa com 254 dispositivos, vamos supor que eu tenho 3 setores aqui, né? Como eu poderia dividir? Uma ideia boa é você dividir em lógica binária. Então, se eu representar isso aqui como conjunto, né? Esse aqui é o meu endereço todo. Beleza? Esse aqui é o nosso bloco /24. É o todo aqui. Todo esse bloco aqui está aqui dentro. Todos os endereços, os 256 endereços estão aqui dentro. Então, qual que é a ideia? Eu posso dividir isso aqui na metade. Então, eu pego esse octeto aqui, que é o octeto dos meus hosts, né? Esse aqui seria o meu sufixo, né? Esse aqui não é o sufixo. Esse sufixo, como que ele está ali? Ele é 0000000 em binário, certo? 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Esse aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o 7. Bom, e aqui continuaria, daqui para cá seria o 74, 24, eu só peguei o que seria o sufixo. Bom, mas aí eu quero dividir. Eu teria 8 bits para o meu sufixo. Mas aí eu vou tomar, por exemplo, 2 emprestados. Então, na primeira divisão, eu vou usar esse sufixo aqui. Quer dizer, eu vou trazer o prefixo, em tese, até esse bit aqui. Se até aqui é 8 mais 8 mais 8, 24, se eu pego mais um bitzinho, vira 25. Então, do lado de cá, eu tenho o primeiro bit desse octeto sendo 0, e do lado de cá, o primeiro bit desse octeto sendo 1. E aí aqui eu tenho um /25, e outro /25. Por quê? Agora eu estou usando este cara aqui para ser uma subrede. E aí eu criei uma subrede maior. Ó. Ele criou a subrede 14.24.74.0/25, que é a rede maior. Essa aqui, por exemplo.
Ok? Aí eu vou dividir de novo. Eu tenho esse aqui, por exemplo, é um grande setor meu lá com metade de 254, né? Vai ser 126 endereços, mais ou menos. E aí, os outros 126, ele dividiu em dois de novo, em dois subgrupos iguais. E aí, se esses dois subgrupos aqui começam com nesse octeto com ponto 1, esse aqui vai ser o ponto 0 e esse aqui vai ser o 1, né? Agora eu estou usando esses dois endereços aqui, esses dois bits aqui, né? Então esse aqui seria o barra 25, barra 26. Então eu pego um barra 25 e divido aqui em dois barras 26. Agora esse cara aqui, ó, é um barra 26. Aqui eu vou tentar fazer um 6 bonitinho. E um barra 26 vai ter metade de um barra 25. Ok? E aí qual que vai ser o endereço? Bom, se eu pegar aqui esses dois endereços, esse endereço aqui e colocar o primeiro como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é equivalente ao número 128 em decimal. Que seria esses caras aqui, né? Que começam com 0, esse aqui começa com 1. E esse aqui seria 1, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número aqui é a mesma coisa que 128 mais 2 elevado a 6, 64, que é igual a 192. Então, essa rede aqui, ó, ele dividiu, eu posso dividir, por exemplo, em 14.24.128, ponto 74.128 barra 26, e essa rede aqui seria a 14.24.74.196 ponto 74.96 barra 26. Aí se eu quiser aqui eu vou dividir a 26 em duas 27, e depois eu posso dividir em duas 28 e assim sucessivamente. As sub-redes, elas para serem divididas, elas são sempre divididas ao meio. E por isso que é sempre bom você fazer essa caixinha para você entender a subdivisão. E essa divisão vai ser sempre em potência de 2, ok? E aí você vai ter que associar um conjunto ao número de a potência de 2 mais próximo para você ter uma subrede adequada. E aí o desperdício é muito menor. Deu para entender o que é subrede? Você vai ocupando os bits da esquerda para a direita para criar subgrupos. Então, por exemplo, se eu preciso de 8 subredes, eu vou tomar emprestado 3 bits do sufixo para criar 8 tipos de subredes. E aí eu avanço a minha máscara para um número maior. Ficou claro? Bom, na próxima aula no próximo vídeo a gente vai discutir a respeito dos tipos especiais de endereços, onde a gente vai falar dos IPs privados, ok? Até lá e um abraço.